Muito bom dia na paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 18 de abril de 2021, 9 horas da manhã, domingão, está começando a nossa Escola Bíblica Online. E a proposta da lição é comentar algo sobre as mulheres do Velho Testamento. E hoje estamos encerrando esta lição. Quem nós vamos comentar para encerrar? A rainha Esther, ok? Toda a história, sua narrativa e os nossos comentários estão baseados no seu próprio livro, o livro de Esther. Apesar de alguns dizerem que se trata apenas de uma novela religiosa, que não é uma história real, eu entendo que realmente Esther existiu e que foi de grande influência para a salvação do povo judeu, ok? Bom, a bola da vez, o reino dominante mundial da época, era o reino da Pérsia. Ele sucedeu o reino da Babilônia e o rei era Assuero. Diz o capítulo 1 do livro de Esther, no versículo 1, que ele governava por 127 províncias. Alguns dizem que eram 80, outros dizem que eram 87, 90, mas a Bíblia diz que é 127 províncias. E naquele tempo ali, para ele comemorar o terceiro ano do seu reinado, ele deu uma grande festa para os seus nobres, os príncipes, as pessoas mais influentes ali do reino da Pérsia. E não foram poucos dias, foram 180 dias, isso é, 6 meses de festa. Foi realmente uma grande festança. E ele fez dessa festa, conforme diz no capítulo 1, versículo 4 do livro de Esther. Olha o intuito dessa festa: para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grande excelência, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, durante 180 dias, o rei Assuero, ou Xerxes, como falam os gregos, ele ficou ali mostrando e curtindo e festejando todo o esplendor do reino que estava na sua mão. E só que toda festa, quando a bebida está muito exagerada, às vezes traz problema. E não foi diferente aqui. No meio da festa, o rei resolveu mostrar a sua rainha, mostrar a sua mulher para as pessoas. Acompanhe comigo, livro de Esther, capítulo 1, versículo 10. E no 7º dia, estando o coração do rei alegre de vinho, mandou os seus camareiros trazerem a rainha Vasti para a presença, para todas as pessoas verem a beleza de Vasti. Só que a Vasti recusou estar ali diante daqueles homens. Então ela se recusou uma ordem direta do rei, ok? Até os historiadores dizem que essa Vasti não era necessariamente uma rainha, ela era a principal concubina do rei, que a rainha mesmo era a metriz, porque segundo o costume persa, a rainha era escolhida das famílias da Pérsia, as famílias mais influentes da Pérsia. Então os historiadores dizem que não poderia ser a Vasti, era sim a metriz. Então eles entendem que ela era uma concubina que o rei mais gostava. Até dizem que ele tinha uma certa paixão por ela, e gostava realmente muito dela. Mas ela se recusou a estar ali diante do rei, diante dos seus nobres, seus príncipes. Claro, eles estavam ali cheios da cachaça, cheios da bebida, ela ia ser colocada como objeto, Alguns historiadores dizem que ela teria que dançar, alguns dizem até que ela teria que dançar nua perante aqueles homens. Não se sabe o certo, mas a verdade é, o rei queria expor a sua esposa, a sua rainha, perante aqueles homens ali bêbados e alcoolizados, tanto que ela recusou essa situação. E o rei ficou muito indignado. Aí então, os príncipes, os 7 conselheiros do rei, entram em ação. Os conselheiros do rei, os 7 principais conselheiros do rei, eles veem aquela situação e eles aconselham o rei a tomar uma atitude, que senão a consequência seria muito grave. Que todas as mulheres do reino da Pérsia, vendo o que a Vasti tinha feito, iriam fazer também com seus maridos, iriam desprezar os seus maridos. Então Memucã, um dos principais conselheiros do rei, tem uma ideia e ele fala para o rei. Capítulo 1, versículo 16. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há
nas províncias do rei Assuero. Versículo 17. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero vir a Vaste e ela não veio. Então, olha só, se a Vaste não obedeceu o rei, quem sou eu para te obedecer? Então ficou uma situação muito complicada. Então o rei vê toda aquela situação, aí o Memucã dá uma outra ideia para o rei. O que ele deveria fazer? Versículo 19. Palavras do Memucã: se bem parecer ao rei, saia da tua parte um decreto, escreva nas leis dos medos e dos persas, não se revogue a saber que Vaste não entre mais na presença do rei, e que o reino dela se dê a outra melhor do que ela. Então, a ideia é: vamos banir a Vaste, e todas as mulheres vão ficar sabendo do que aconteceu, rei, e vão respeitar os seus maridos, não ter em nenhum momento ideia de desobedecer os seus maridos. Então foi isso exatamente o que o rei Assuero fez, baniu a Vaste da sua presença. Mas o problema da bebida é que na hora é tudo bom, mas quando passa o efeito da bebida, que vem a ressaca, aí que é o problema. Então acompanhe comigo, capítulo 2, versículo 1. Passadas estas coisas e apaziguado já a ira do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então passou a bebedeira, passou o porre, e se afaste, a mulher que eu quero ela, que dê a Vaste. Não pode mais trazer, rei, tu assinou um decreto e nem tu pode anular esse decreto, rei. Essa que era a forma que os medo-persas governavam o seu reino. Ok? Então nem o rei poderia revogar essa lei, nem o rei poderia anular essa lei. Então diz que ele ficou, os comentaristas dizem que ele ficou muito irado, né? Dizem que ele tinha uma paixão muito grande por Vaste, dizem até que ele brigou com seus conselheiros, e eles veem toda essa situação de o rei irado agora por causa da falta da Vaste. Eles têm outra ideia. Capítulo 2, versículo 2. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Então foi isso que aconteceu. Eles vendo que o rei ficou muito irado com eles arrumaram a solução: vai por todo o reino e tragam moças bonitas e moças que nunca namoraram, nunca estiveram com homem algum. E foi isso que fizeram. E aconteceu que nessa busca dessas mulheres, havia uma mulher que foi encontrada também para levar para o rei. Capítulo 2, versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, na cidade ali de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então está ali Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Então ele está ali. E ele tinha uma filha de adoção. Capítulo 2, versículo 7. Este criara a Radassa, que eu já expliquei que quer dizer murta, planta, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era jovem, bela e de presença formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Então Mardoqueu adotara Esther, porque o seu pai e sua mãe morreram. Os rabinos dizem que a sua mãe morreu no parto, quando nasceu a Esther. Mas eles vendo ali a Esther, que era muito bonita, e uma moça que não teve homem algum, prontamente a levaram também para o rei Assuero. Só que aconteceu algo quando Esther chegou ali. Capítulo 2, versículo 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, aos olhos de Hegai, o cara que ia cuidar das mulheres ali, e alcançou graça perante ele. Por isso apressou-lhe, olha só, a dar-lhe os seus enfeites, seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. O carisma de Esther era tão forte, a sua beleza era incrível, era uma mulher muito bonita, mas junto com essa beleza, tinha o seu carisma, sabe? Aquela natureza que quando a pessoa fala, já conquista outra pessoa, ok?
e o eunuco, o Hegai, queria cuidar dessas mulheres, ficou vislumbrado, ficou encantado com a Esther, do jeito que ela se portava, como ela se comportava, como ela se falava. Então ela achou graças aos olhos de Hegai. Então ele deu o melhor lugar ali na casa para ela, deu enfeites para ela, tratou ela muito bem e deu, olha só, deu 7 moças para cuidar dela. Hegai sabia que Esther ia fazer muito bem ao rei Assuero, porque com certeza ele acompanhava Vasti, com certeza ele sabia do gosto do rei, com certeza ele sabia que o rei precisava não simplesmente de uma mulher para ter relações, precisava de uma mulher para aconselhar, para ser companheira, para estar junto com ele. Então ele ficou maravilhado com Esther e já começou a tratar ela muito bem. E o Mardoqueu, o tio de Esther, o primo de Esther, né? Mardoqueu era primo de Esther e também um pai adotivo. Ele ficava por ali no pátio das mulheres para pegar informações de Esther. E olha só, todas essas mulheres que estavam ali, elas iam ser preparadas para se encontrar com o rei. Então olha só, capítulo 2, versículo 12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo e mirra, 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Essas mulheres ficavam 1 ano sendo preparadas para ter uma noite com o rei. 6 meses com óleo e mirra. Então a pele dela ficava muito lisa. E 6 meses com especiarias. Então aqueles perfumes, aquelas fragrâncias iam ficar praticamente impregnados na pele dessas mulheres. Às vezes a gente faz ali uma carninha, né? Aí pega uma fumaça no cabelo, fica ali o cheiro impregnado no cabelo. Agora tu imagina, 6 meses passando esses perfumes, essas fragrâncias no seu corpo. Como que essa mulher ia chegar diante do rei? Isso é uma coisa muito linda, né? Muito maravilhosa, né? E depois elas terem uma noite com o rei, elas iam para uma outra casa onde elas se tornavam mulheres do rei. Aí chegou a vez de Esther. Cada mulher teve o seu dia de estar com o rei Assuero. E diz as Sagradas Escrituras que essas mulheres podiam pedir o que quisessem para o rei, o que quisessem. E chegou a vez de Esther. Capítulo 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiú, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Olha só. Senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. O comportamento de Esther, o jeito que ela se portava, o jeito que ela falava, como ela tratava as pessoas, como ela se interagia com as pessoas, tudo isso conquistou todos que estavam ali à sua volta. Todos. Que coisa linda. Que coisa linda. Conquistou todos que estavam à sua volta. E o resultado disso, o rei também foi conquistado. Capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência, um favor que só ela tinha. Mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Olha só, olha que coisa tremenda. Da noite para o dia, uma mulher que foi praticamente arrancada do seu lar, talvez ela não queria ir, porque imagina a situação, foi praticamente arrancada do seu lar, da noite para o dia se torna rainha de um reino de 127 províncias. A mulher mais importante do reino persa. Olha que privilégio. E Mardoqueu, o seu tio, o seu primo, né? Seu primo. Mardoqueu ficava ali pelo portão, isso é, a porta do palácio, o portão ali do palácio, onde se resolviam muitas coisas. Inclusive, Mardoqueu, quando estava ali pelo portão do palácio para saber alguma coisa sobre Esther, ouviu uma conspiração de 2 homens que trabalhavam com o rei, queriam matar o rei. Mardoqueu avisa Esther, Esther avisa o rei Assuero manda matar esses 2 homens, e essa denúncia
feita por Mardoqueu fica registrado no livro de Crônicas do Rei. Olha só, um evento totalmente separado, ok? Separado da história de Esther, mas que tem uma influência muito grande no decorrer da história de Esther, ok? Bom, passadas essas coisas, aconteceu uma situação ali no reino da Pérsia. O rei Assuero exaltou um homem, seu nome era Ramã, capítulo 3, versículo 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então o rei exaltou Ramã. Então não sabemos por que o rei colocou ele como, vamos dizer assim, como primeiro-ministro, o conselheiro mais importante. Não sabemos por quê. As escrituras não dizem. Mas entendemos que a influência dele financeira e a influência dele como pessoa envolvente ali nas questões políticas colocou ele nesse lugar. Depois dessas coisas, depois dessa exaltação de Ramã, quando ele andava pelas ruas, todas as pessoas que ouviam se prostravam perante ele, menos uma pessoa não se prostrava. Capítulo 3, versículo 2. Todos os servos do rei, que estavam às portas do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim se tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então Mardoqueu ficava ali que nem uma estátua, né? E o Ramã criou um ódio disso, gente, criou uma raiva disso. Olha só que coisa, criou um ódio, uma raiva disso. E o que ele fez? Ele queria matar Mardoqueu. E queria matar mais ainda quando descobre que Mardoqueu é judeu. Que havia uma rixa muito grande desde o tempo de Moisés entre os agagitas e os judeus. Havia uma rixa muito grande, ok? E ele resolve então bolar um plano diabólico. Não vou matar só Mardoqueu, vou matar todo o povo dele. Acompanhe comigo capítulo 3, versículo 8 e 9. E Ramã disse ao rei: existe espalhado, dividido entre os povos em toda a província do teu reino, um povo cujas leis são diferentes de todos os povos, que não cumpre as leis do rei. Olha, Ramã sendo tendencioso, que não cumpre as leis do rei, por isso não convém o rei deixar esse povo ficar por aqui. E olha o versículo 9: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei na mão dos que fizerem isso 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então a influência de Ramã financeira era muito grande no reino da Pérsia, gente, muito grande, a ponto de ele convencer o rei. Aí o que o rei faz? O rei tira o seu anel, que eles marcavam as cartas, e dá para Ramã. E Ramã então faz um sorteio, né? Faz um sorteio do dia que ele ia praticar esse ato de extermínio dos judeus. Seria o dia 13 de Adar, ele tira da sorte. Então, dia 13 de Adar, Ramã escolheu para acabar com os judeus. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, gente, capítulo 4, versículo 1 e 2. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Então o Mardoqueu, quando ouviu falar dessa situação, desse plano diabólico do Ramã, de como ele influenciou o rei, como o rei tinha decretado a morte de Deus, ele se humilhou, rasgou suas vestes, colocou pano de saco, jogou cinza sobre ele. Então, a Esther, quando ouviu falar disso, que ele estava fazendo isso, sem saber o que estava acontecendo, questiona ele. Capítulo 4, versículo 5. Então Esther chamou Arratá, um dos seus camareiros, e deu-lhe ordem para saber o porquê Mardoqueu estava fazendo aquilo. E Mardoqueu responde a Esther, pedindo ajuda para ela. Capítulo 4, versículo 7.
Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também o dinheiro que Ramã tinha dado para colocar no tesouro do rei, para destruir os judeus. Então Ramã estava pedindo ajuda para Esther. Esther, faz alguma coisa, intercede por nós perante o rei. Então, mas olha a resposta de Esther, capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei Mardoqueu e todas as províncias sabem que tanto homem como mulher, se chegar no reino, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a morte, salvo se o rei estender o seu cetro de ouro para que a pessoa viva. E nesses 30 dias, Mardoqueu, o rei não tem me chamado. Alguns comentaristas dizem que esse versículo dá a ideia que Esther era apenas uma concubina, era a principal concubina de Mardoqueu. Quando ela fala 30 dias aqui e o cara não me chama, o rei não me chama, então quer dizer, ele não quer saber de mim. Então, por isso que dá a ideia de ser apenas uma concubina. Mas era uma pessoa de muita influência no reino. Ela realmente poderia ajudar os judeus. Só que ela disse que não. Se ela fosse falar com o rei sem ser chamada, seria pena de morte. Mas olha o que Mardoqueu fala para Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Aí olha o Mardoqueu agora dizendo algo muito forte para Esther, que convenceu ela a falar com o rei. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Então ela estava querendo dizer assim, Esther, Deus te escolheu. Apesar de no livro de Esther não aparecer o nome de Deus, nós entendemos que Esther estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para agir conforme a vontade de Deus, para livramento do povo judeu. Como aconteceu com José, que caiu no poço, foi vendido como escravo, foi para a prisão e depois revelou o sonho do faraó e se tornou o homem. Como aconteceu com José, acontece agora com Esther. Foi colocada num lugar de importância extrema para salvar o povo de Deus. Assim como José foi usado para salvar a família de Jacó, o povo de Deus, agora Esther estava sendo usada para salvar o povo de Deus ali na Pérsia. Aí, o que Esther resolve fazer? Capítulo 4, versículo 16. Vai, Mardoqueu, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comam nem bebam por 3 dias. Eita nós! Nem eu nem minhas servas vamos comer também. Nós jejuaremos. E assim eu vou ter com o rei. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Então quer dizer o quê? Ela ia realmente buscar ajuda perante o rei. Ok? Aí o que aconteceu? Esther realmente vai lá diante do rei Assuero. Era um momento muito tenso, muito decisivo para Esther e para o povo judeu. Se o plano não desse certo, o povo judeu estava condenado à morte. Como Deus sempre está no controle de tudo, as coisas caminharam da maneira que é para ser, com a mão de Deus agindo. Capítulo 5 de Esther, versículo 2. E sucedeu, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão, e a Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então, gente, o carisma de Esther era muito forte, muito forte. Deus colocou a mulher certa no lugar certo. Então, quando alguém pensa que está vindo querendo pegar Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Aí o rei faz uma pergunta: o que queres, Esther? O que queres? Qual a tua petição? Metade do reino eu vou te dar. Então olha só, o rei devia estar curioso. Poxa, como que uma mulher arrisca a vida para vir falar comigo? O que tu quer, Esther? Fala. E Esther agora poderia pegar e dizer: olha, rei, nós estamos condenados à morte, faça alguma coisa, ajuda-nos. Não. Ela simplesmente convida o rei Assuero para um banquete. Não somente a ele, mas também Ramã.
E o rei deve ter ficado muito admirado. Poxa, a mulher entrou aqui, passou perigo de vida para me convidar para um banquete, para uma janta. Claro que eu vou, Esther. E Ramã vai também, né? Ramã vai também. Então, ela fez o banquete, ali serviu Ramã, serviu o rei Assuero. Deve ter sido uma coisa muito bonita. E com certeza a mente do rei Assuero devia estar numa curiosidade tremenda. Porque mesmo a rainha convidando ele para o banquete, ele sabia, ela entrou aqui para pedir alguma coisa. E lá no banquete, ela está ali servindo a eles, o rei não aguenta. O rei não aguenta e novamente pergunta, a segunda vez, Esther, qual é a tua petição? Metade do reino eu vou te dar. Olha a resposta da Esther. A segunda vez que ele perguntou, então assim, agora é a hora. Agora é a hora, está o Ramã ali, agora é a hora que ela vai pedir para ajudar, porque estão condenados à morte. Não. Capítulo 5, versículo 8. Se achei graça aos olhos, se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que irei preparar amanhã e falarei conforme a palavra do rei. Então, ela está colocando muito mais curiosidade na mente de Assuero ainda. Pensa a curiosidade do rei Assuero, que a Esther não respondeu, e haveria mais um banquete, né? E o Ramã saiu dali muito feliz, saiu dali eufórico, né? E aí ele chegou para sua esposa, contou tudo o que estava acontecendo, como o rei e a própria rainha estavam exaltando a ele. Aí ele disse que a única coisa que estava deixando ele cabreiro era o Mardoqueu, que ele queria acabar com o Mardoqueu. Aí a sua esposa aconselha ele a fazer uma forca, ele manda construir uma forca. E quando ele está no auge assim da alegria, da exaltação dele mesmo, acontece uma situação que o rei Assuero não consegue dormir e ele manda alguém ler os livros de crônicas ali do reino da Pérsia para ele, leem justamente a situação de Mardoqueu salvou ele de uma morte, de uma conspiração. Ele pergunta para o Ramã o que tem que fazer para honrar essa pessoa. Ramã, achando que ele manda colocar ele no cavalo e levar pela estrada, pelo reino da Pérsia. Esse é o homem que o rei Assuero quer honrar, e o rei manda justamente Ramã fazer isso. Aí Ramã volta indignado, né? Aí já começa, a sua esposa começa a dizer, rapaz, então acho que o teu negócio está ficando feio. Só que quando ele está ali conversando com a esposa, vem buscar ele novamente para o segundo banquete do rei Assuero com Ramã, convidados da Esther. Aí olha o que acontece, nesse segundo banquete, o rei novamente faz o pedido, diz, Esther, qual é a tua petição? Até a metade do reino eu dou para ti. A curiosidade do Assuero estava mil. O que essa mulher quer? Ela arriscou a própria vida para me convidar, para pedir alguma coisa. Aí me convida para o banquete. Aí eu venho no banquete, aí não vai ter mais um banquete. Eu já estou doido. Fala logo, Esther. E agora Esther, vendo que é a hora certa, é o momento certo dela fazer o seu pedido, ela fala para o rei. Capítulo 7, versículo 3 e 4. Acompanhe comigo. Capítulo 7, versículo 3 e 4. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse a minha vida como petição e a do meu povo também como meu desejo. Então ela diz, ó Deus, então ela fala, rei, a minha petição é a minha própria vida, não só minha, mas do meu povo. Aí olha o que ela diz, o argumento dela no versículo 4, olha que profundo, que tremendo isso aqui. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de uma vez só. Se nós fôssemos colocados como escravos e escravas, eu ia ficar quieta, não ia falar nada. Mas, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Gente, o rei Assuero fica louco. Quem é que fez isso? Quem é que desejou, intentou no seu coração fazer isso? Até aí ela não disse quem era o povo dela, nem disse quem tinha feito isso.
E quando o rei pergunta, quem colocou isso no seu coração? Quer dizer, a curiosidade dele foi aguçada sendo influenciada por Esther para ajudar ela no seu pedido. Olha que mulher inteligente. Aí ela fala, esse mau Hamã é o cara. Meu Deus. O rei ficou tão irado, mas tão irado com Hamã, que ele se levantou e saiu. Sabe aquela coisa assim, quando tu escuta uma notícia que tu fica sem ação, sem saber o que fazer, tu tem que pegar e sair para poder assimilar o que foi falado? Foi exatamente isso que aconteceu com o Assuero. Ele se levantou e saiu e ficou ali irado. O Hamã, vendo que seu fim estava decretado, para quem ele pede ajuda? Para Esther. Ele que decretou o fim de Esther e seu povo, agora ele está pedindo ajuda para Esther. E ele está assim, praticamente deitado em cima dela, porque esses banquetes tinha mesa e era uma espécie daquelas divãs de analista, de psicanalista, era assim, não era uma cadeira como nós conhecemos, era aquela espécie de divã. Então o Hamã estava praticamente deitado em cima de Esther. Quando o rei consegue se recompor, ele volta e encontra Hamã exatamente do mesmo jeito. Ele está tão irado que ele ele analisa a situação de uma forma errada. Ele acha até que Hamã está querendo abusar de Esther e manda chamar os seus guardas ali, os seus funcionários. Eles pegam Hamã, levam Hamã embora. Mas os judeus? A Esther conseguiu seu livramento, mas o povo dela, os judeus? Então Esther clama a Assuero: Assuero, revoga essa lei, meu povo vai ser destruído. Só que, como nós vimos no começo da lição, o rei não podia revogar a lei, jamais. A lei que ele assinou, ele não podia revogar essa lei. Então o que ele faz? Ele cria outra lei, uma lei para compensar a outra. Acompanhe comigo, capítulo 8, versículo 10 e 11. Capítulo 8, versículo 10 e 11. Escreveu o rei Assuero, selando com o anel do rei, e enviar as cartas para todas as províncias. Versículo 11. Nessas cartas o rei concedia aos judeus que eles se defendessem, se reunissem para guardarem sua vida, para destruírem e matarem e aniquilarem todas as forças que viessem contra eles. Então agora o rei deu uma ordem para os judeus se defenderem. Então haveria uma guerra, haveria uma espécie de uma guerra, sim, mas pelo menos ele estava dando para os judeus a liberdade de eles conseguirem se defenderem. Então, mas só que essa guerra, gente, foi vencida por quem? Pelo povo de Deus. O povo de Deus venceu essa guerra. Capítulo 9, versículo 1. Acompanhe comigo, capítulo 9, versículo 1. No 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 3 do mesmo mês, chegou a palavra do rei para executar a ordem dos inimigos, que esperavam dominar os judeus. Porém, o contrário aconteceu. Os judeus é que dominaram eles. Então, gente, o que era para ser uma destruição dos judeus, o que era para ser a morte, o aniquilamento, os judeus foram autorizados a se defenderem. Foi uma guerra? Foi uma guerra. Porém, o livro de Esther conta que houve um grande temor dos inimigos dos judeus, e houve uma grande vitória nos inimigos dos judeus ali, e eles, depois dessa vitória, houve uma grande alegria entre eles, que no dia 14 seguinte, o dia 14 de Adar, os judeus comemoraram essa vitória, e a partir daquele dia, eles instituíram a festa do Purim, que é dia 14 e dia 15 do mês de Adar, que caiu neste ano 2021, no final de fevereiro. Okay? Até hoje eles comemoram isso. A palavra Purim quer dizer sorte, sortes, no plural. Por quê? Porque Hamã sorteou o dia que ele iria acabar com os judeus, mas o que era para acabar com os judeus virou uma grande vitória, e eles até hoje comemoram a festa do Purim, dando presentes uns para os outros. Depois dessas coisas, o rei Assuero exaltou Mardoqueu e ficou ele sendo o principal conselheiro, o primeiro-ministro. Então olha a influência dessa mulher Esther, uma mulher muito inteligente, uma mulher bonita, graciosa, mas de um carisma, de uma personalidade ímpar, que Deus colocou ali no momento certo, na hora certa, para salvar o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por acompanhar essa aula.
Até a próxima lição que vamos estar aí comentando. Bom culto hoje à noite, que venha glorificar a Deus, venha exaltar o nome de Deus e aprender da sua palavra. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Tchau.